Fala, meu povo, muito bem-vindo, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. É com muito prazer que eu volto a inicio nesse novo estúdio. Estamos de casa nova, nova localização, agora na Avenida do Cinquentenário, um espaço maravilhoso que em breve vocês vão conhecer um pouco mais a cada dia. Então, muito importante estarmos de volta. Passamos aí quase um mês sem ir ao ar, mas agora estamos de volta nesse novo estúdio. E vamos tocar o barco todas as semanas, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Então, conto com a presença de vocês. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? Jair Papo Reto, .podcast, lá no Instagram e também no YouTube, né? Não esqueça de nos seguir. Cara, hoje é um dia muito especial. Há poucos dias atrás, fizemos um podcast itinerante, foi a primeira experiência nossa, né? Um podcast fora dos estúdios, foi muito bacana. Tivemos o apoio incondicional de Rogério, dono do Boteco Gaúcho, que hoje chama Gaúcho Café e Pizzaria. Então é com muita honra que hoje eu recebo Rogério, dono do Boteco Gaúcho. Rogério, Boteco, vamos lá no Boteco e acho que o Boteco ficou, né? Fica na história. A marca registrada, né? Tá no mesmo local, a logomarca tá bem parecida, né? Só o cardápio é um pouquinho diferente, mas as pessoas são as mesmas. E aí talvez por isso que a gente se confunde. Eu também acabo me confundindo. Falo também Boteco, não tem problema nenhum. Logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa mudança aí, Rogério. O que te levou a mudar o perfil do bar, né, para café? Café já tinha, para pizzaria. Mas, Rogério, todo mundo que passa aqui, a gente tem uma pergunta única para todos, né? E a gente copiou um pouquinho do Globo Repórter. Então, quem é Rogério? O que faz? O que come? Como se veste? Quem é Rogério? Primeiramente, queria parabenizar você pelo espaço, né? Acho que ficou um espaço bacana. Não conhecia seu antigo espaço, mas esse tem um amplo espaço, tem confortável, fácil acesso. Ou seja, você está no coração da cidade. Verdade. E seja bem-vindo. E que bom que eu esteja... Eu estou inaugurando? Inaugurando, você é o que bom. Então, estamos inaugurando aí esse espaço do podcast. E falando também, parabenizá-lo pelo excelente trabalho lá no Boteco, tá vendo aí? Lá no Gaúcho, na segunda-feira, né, naquele almoço, onde teve a Semineto, teve o Valderico Júnior e outros políticos também no local. Sim. Parabéns, você está de parabéns pelo seu trabalho que vem desenvolvendo, né? E estamos juntos aí para o que der e vier, né? E se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Show de bola. Respondendo a sua pergunta, quem é o Rogério? Rogério é um gaúcho, eu falaria que ele é um entusiasta, é um cara que gosta de trabalhar, que gosta de se dedicar, né, gosta de estar junto no que está fazendo. Eu nasci em Nova Brécia, Rio Grande do Sul, 1977. E em 2004, em 92, eu deixei minha casa dos meus pais e fui trabalhar com meu irmão numa lanchonete. Eu era o caçula e queria ter meu próprio negócio. Queria ter meu restaurante. Aí com 16 anos eu já cuidava uma lanchonete no centro de Porto Alegre. E na época o movimento era muito intenso lá no centro e aprendi muito na lanchonete. Aos 20 anos eu já estava trabalhando numa galeteria. Meses depois eu virei sócio da galeteria. Então, de funcionário, eu virei sócio. Em 2004, a gente abriu uma churrascaria, lá também em Canoas, no Rio Grande do Sul. Isso, cento e poucos km. E em 2006, por aí, a gente abriu uma pizzaria na noite. Então, daqui a pouco você vai entender o porquê a pizzaria. A gente trabalhou até 2009, quando a gente veio para Itabuna, com o intuito de cuidar aqui da churrascaria Los Pampas e das fazendas de cacau, que era do meu ex-sogro, da minha ex-sogra, né, que é falecido sogro, e eles não deixou e eu precisava cuidar das coisas da família. Aí eu vim para Itabuna. 3 anos depois, foi onde eu comecei uma carreira solo, abrindo o Boteco Gaúcho, agosto de 2013, onde foi até 2024.
Então, o Rogério é uma pessoa que trabalha, que se dedica, gosta de estar junto no projeto, gosta de se dedicar. Ah, muito bacana. E o bom é que assim, você vem falando as datas, tudo certinho, tudo casado, tem tudo de memória, o passo a passo que você desenvolveu na sua carreira profissional, né? Rogério, e nesse tempo, quem foi o seu primeiro mentor, assim, na área da gastronomia? Acho que eu me inspirei muito no meu irmão Alcir, né? Foi quando ele me levou lá aos 14 anos, ele falou assim, Rogério, porque o meu sonho era o meu sonho era ter meu próprio negócio. Então, quando eu dava férias de colégio, tirava um mês de férias, 2 meses, e aí eu ia para lanchonete de um, para casa de outro, para lanchonete de outro, que todo mundo trabalhava com restaurante. Todo mundo tinha o seu restaurante lá dos meus irmãos. E eu falei, eu quero ter meu também. E aí eu passava uma semana em um, uma semana em outro. E aí eu me identifiquei mais com o Alcir, né? Que era... não sei se era como é que bate no negócio, né? E aí eu comecei a me espelhar muito nele. Não que os outros não seriam competentes, mas o Alcir era um cara que me ensinou bastante. Virou sua maior referência, né? Exatamente. E, inclusive, até no churrasco ele é um cara que se dedica na churrasqueira e faz aquele churrasco no final de semana. E eu aprendi muito com ele também. E fui trabalhar com ele aos 14 anos, quando ele falou assim, Rogério, eu vou comprar uma lanchonete e você vai trabalhar comigo. Já acabou o menino, né? A menina só pensava em morar fora, em morar na capital, trabalhar, conquistar ter o seu próprio dinheiro, juntar para ter o seu próprio carro. E aí foi mês após mês, economias, e graças a Deus eu consegui comprar o carro. Muito bacana isso, onde a gente vê trajetória de pessoas que têm esse perfil de empreendedor e que realmente consegue trilhar um caminho de sucesso como foi o seu. Não é fácil, eu estava comentando aqui há poucos instantes no estúdio, que às vezes as pessoas só vê o resultado, só vê a placa do Boteco Gaúcho, mas não vê a caminhada, né? Não vê o sofrimento que é por trás e você chegar até aqui. Então é muito satisfatório, eu fico feliz em ver pessoas no seu perfil e que conseguem trilhar esse caminho e ter resultados. A gente sabe que não é fácil, mas que é satisfatório. Da mesma forma que você fala que queria ter seu próprio negócio, foi o meu também, e sonhar com isso, eu acabei de falar há poucos instantes também aqui, onde eu falei que eu tô feliz, estou empolgado, entusiasmado com relação ao novo espaço, como você falou. O outro espaço, Rogério, era um quarto. Esse podcast nasceu num quarto da minha casa, onde os meninos, Mike, ia para lá para a gente fazer podcast. Então passamos praticamente o ano de 2025, 24, 25, quase todo lá. E aí a gente deu um passo maior agora em vir aqui para o centro e vir para esse espaço, onde a gente vai ter 3 cenários e vai tornar uma coisa maior do que o que a gente já tinha. Então é gratificante, é satisfatório, né? Mas muito bacana sentir e ver sua trajetória da forma que vem sendo feito. Rogério, esse tempo todo, em 49 anos, né, de idade e essa trajetória... 47 já. 47? Pô, botei mais 2 aqui. Fui fazendo conta, acho coloquei... 47, 77... 46 ou 47? Eu acho que é 48. Que eu sou de 78, tenho 47. Depende do mês também, né? Qual foi o seu maior desafio, cara, de lá até aqui? Meu maior desafio acho que foi ter passado pela pandemia. A pandemia foi onde deixou muitas sequelas, né? Eu digo que deixou sequelas, nos tirou da zona de conforto, me colocou para pensar, me colocou para avaliar um pouco da vida, avaliar a vida de trabalho e a maneira que a gente estava trabalhando. Eu sempre falava já que o desafio não seria abrir um comércio novo pós-pandemia, e sim você colocar ele nos padrões pós-pandemia. Então, assim, a gente teve uma mudança muito significativa. Aliás, antes da pandemia já vinha tendo uma mudança. De 2007 para cá, o mercado de Itabuna sofreu mutações. Se você pegar, desde que eu abri o bar, em 2013, né, a gente teve várias mutações de comportamento de clientes e de horários, uma série de mudanças, né? E a gente sempre está atento ao mercado. Então, acho que a pandemia nos
fez reflexões, eu até, sinceramente, por dias eu imaginei que eu não fosse passar por aquilo, não conseguia sobreviver, entre aspas, né? A empresa não sobreviveria pós-pandemia porque estava tudo fechado, a roda parou rodando, parou de repente, né? Então a gente parou com muito estoque, a gente parou com contas muito altas, né? E teve fornecedores que alguns não relevaram, né? Então assim foi muito assim, muito não digo constrangedor, é a palavra certa, mas foi difícil, foi preocupante e difícil. Hoje eu penso bastante antes de fazer uma conta, eu penso bastante antes de fazer um compromisso, porque na pandemia os compromissos que eu tinha feito eu não consegui arcar naquele momento, né? E graças a Deus ainda tem resquícios de pagamentos ainda da época, vem pagando mês a mês, mas graças a Deus passamos por essa. Eu acho que agora é a nova fase, não adianta ficar se lamentando, né? Aí a pandemia passou, os costumes mudaram e a gente ficou atento ao mercado e estamos aí hoje, né? Sério, como foi a recepção do público em Itabuna nos primeiros meses de boteco? Porque quando você abriu aqui, eu lembro que a maior referência de churrascaria com relação a boteco, ou a gaúcho, era o Los Pampas. Você veio de lá, né, e abriu o Boteco Gaúcho. Abriu até com um perfil diferente. Não de churrascaria, mas de bar. Como é que foi essa recepção? Jair, na época eu tinha até me separado, na época eu tinha possibilidade de voltar para o sul, né, e né, recomeçar a vida lá. Mas eu vi que Itabuna tinha um mercado, existia um mercado, né, que era o mercado de bar, que não tinha bares como lá no sul, por exemplo, tinha. Quando eu falava para meus amigos assim, eu vou abrir um bar, né, vai ter ar-condicionado, vai ter mesas de madeira. Aí o pessoal, meus amigos falavam assim, não, Rogério, esqueça isso. É um perfil totalmente do que nós tínhamos aqui, né? Ninguém gosta disso, só gosta de cadeira de plástico, só gosta de sentar na rua, na calçada. E aí houve uma quebra de paradigma, eu digo assim, né? Eu contrariei meus amigos, né? Eu falei assim, não, mas lá no bar que eu vou abrir, vai ter ar-condicionado, vai ter um ambiente assim, assim, assim. Enfim, fomos o primeiro, creio que foi o primeiro bar a ter cadeiras de madeira. Talvez já tinha algum, mas assim, com cadeiras de madeira, com climatizado. Talvez foi o primeiro bar que tinha cadeiras de madeira climatizado. E quando a gente chegou, até a minha equipe, ela duvidava, né, da maneira de trabalho que seria, né? Porque todo mundo imaginava uma coisa mais chique, uma coisa com mais etiqueta, né? E lá a gente não prezava essa etiqueta, a gente prezava sim o bom atendimento, a simplicidade e o bom atendimento. Não tinha aquela etiqueta de muitos restaurantes querem impor e não servem bem. Então eu falei, não, nós vamos fazer o simples bem feito. Você virou referência na cidade, né? Quando a gente pensava, eu mesmo pensava em bar e restaurante, cara, a primeira coisa que vinha na mente era Boteco Gaúcho. Às vezes a gente deixava de estar lá por um motivo muito bom. Passava na porta, estava lotado. Então, cara, vamos para outro canto. E às vezes acabava voltando para o boteco mais tarde. Quantas vezes eu e César já madrugamos ali, você teve que aturar nós dois lá. Até 2, 3 da manhã ou mais. Mas, assim, é muito especial isso, porque a gente viu o sucesso do que era o Boteco Gaúcho. Então, foi muito bacana. Fala aí, mais uma vez, no nome Boteco Gaúcho. O nome Boteco Gaúcho tem algum significado, alguma história especial por ter escolhido esse nome? Tem sim, Jair, tem. Primeiramente, eu relembrei uma outra dificuldade da pergunta anterior que você fez, de qual foi a dificuldade. Por exemplo, assim, o Rogério é essa pessoa bem extrovertida, fala com todo mundo, brinca com todo mundo. E quando eu cheguei aqui em Itabuna, eu me deparei não conhecia ninguém. Então eu não conseguia, eu era um pouco fechado, o gaúcho em si é um pouco fechado, um pouco
E aí eu tinha que conhecer as pessoas, conhecer do que elas faziam, onde trabalhavam, porque, por exemplo, assim, eu trabalhava no Los Pampas e eu não tinha o que conversar com você, porque eu não sabia o que você trabalhava, qual era o seu ramo de atuação, então eu ficava muito limitado ao que conversar, né? Eu falava só da carne, falava do atendimento, mas não era o que eu queria conversar mais com as pessoas, né, e brincar mais e deixá-las mais à vontade. E aí eu fui me infiltrando no ramo de cavalo, fui me infiltrando no ramo do futebol, de moto, né? Depois fui pro jet ski. Então, assim, fui me infiltrando na cultura local, na verdade, E né? conhecendo perfis de Exatamente, né? Então, aí depois de um tempo, assim, numa seleção, aí a gente começou a tomar diria assim, um pouquinho mais de cuidado, né? De aonde estar e onde andar, porque eu andava, às vezes podia andar num local que talvez não seria o ideal para mim estar naquele local. Então, o nome foi uma coisa bem assim, engraçada. Eu digo engraçado não, foi uma teimosia, na verdade. Procurava um nome, e aí um amigo falou assim, não, bota gaúcho. Gaúcho é um nome forte e tal. Eu falei assim, mas gaúcho, não. Aí ele disse, não, vamos botar boteco. Eu falei, não, Deus me livre, boteco é coisa feia, né? Boteco. Aí ele falou, não, bota boteco gaúcho. Cara, Aí eu falei assim... nome simples e objetivo que Sim, pegou. boteco gaúcho. Eu falei, não, mas boteco, eu era contra. Só que daí, passando os meses da reforma, foi ficando chique, eu falava para o meu arquiteto, eu não quero deixar um bar muito chique, eu quero um bar rústico, eu quero que seja agradável, eu quero que seja aconchegante, né? E aí as coisas foram montando e começou a ficar chique demais. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí foi quando eu cedi para botar o nome Boteco Gaúcho. Poxa, se o Boteco Gaúcho é assim, bonitinho e tal, bem arrumadinho, então foi o que me deixou mais tranquilo quanto ao nome. Aí eu aceitei. E eu queria agradecer também ao povo de Itabuna e de região pela aceitação, né? Acho que foi a primeira semana ali, segunda semana já começou a encher, realmente vivia cheio. E o mais importante, Jai, você tá numa mesa e no outro lado aqui você ter dois casais de meia idade, 60 anos, né? Sim. 60, 65 até 70. Aí na outra mesa tinha jovens de 18 a 22. Um público muito variado. Muito variado. Muito eclético, né? Bacana demais isso. E aí eu tinha pessoas, tinha amigos, clientes, na verdade, hoje são meus amigos, na época eram clientes, e chegavam e me agradecia cada vez que ele vinha lá. Rogério, muito obrigado. Eu falei, mas obrigado por quê? Não, muito obrigado por você ter aberto um espaço desse, onde você tem aqui. Aí ele falou assim, você já parou para ver o teu cliente, quem é? E eu falei, sim, né, eu conheço aqui, conheço ali e tal. Ele fala, aqui você tem pessoas de variada cidade. Você conseguiu atrair esse público para o seu bar, né? Então eu pensei assim, poxa, os meus amigos que falavam assim, não vai dar certo, eu consegui provar ao contrário que dá certo sim, um ambiente climatizado, um bar com ambiente climatizado. Essa criou história aqui. Serviu de exemplo para muitos outros bares, né, que partiram a modernizar os seus bares em visão do Boteco Gaúcho. Né? Não vou falar nomes aqui. Sim. Não vou falar nomes de bares de Itabuna e região que foram com seus arquitetos, que foram com pessoas, né, antes de abrir o bar. E eu não falo meus concorrentes, né, porque eu acho que o cliente que vai um dia no boteco, vai outro dia em outro bar, vai um dia no Vitão, um dia no Araújo, um dia no meu bar. Então, assim, o cliente ele fica rodando, ele não vai sempre no mesmo lugar. E claro que quem tem o melhor trabalho, a melhor dedicação, o melhor produto, talvez se saia mais com vantagem, né? Sim. E pessoas iam lá, né, averiguar como é que foi feito, como é que era, de uma linha, né? Partimos assim, um ponto de partida. Então tivemos bares em Itabuna e região, Ilhéus, eu conheço vários aí que foram inspirados, na verdade, né, no Boteco Gaúcho. E eu fico muito feliz, né, por isso ter acontecido.
E tem o reconhecimento também dessas pessoas, né? Hoje, graças a Deus, a o nosso convívio entre donos de bares pós-pandemia melhorou muito. Melhorou muito não, hoje está muito melhor. A gente não se conhecia já. A gente achava que a pessoa estava lá, estava querendo copiar alguma coisa, como às vezes acontece, né? Sim, Não vou dizer que sim. não acontece, né? Mas tinha essa visão do outro dono de bar. Hoje a gente uns amigos, somos amigos, temos grupos de WhatsApp, temos roda de cerveja, a gente troca ideias, um auxilia o outro. Então, assim, foi uma coisa que veio para... Então hoje chega num ponto, independente da associação, hoje chega num ponto que o Rogério vai num outro bar, o dono de outro bar às vezes vai no boteco, sem essa coisa da concorrência, vamos dizer assim. Vai lá para curtir o ambiente, Exatamente. né? E é bem recebido, Com sem certeza, nenhuma com certeza, indiferença. com certeza. Você falou da associação, hoje eu estou como presidente da Associação de Bares e Restaurantes. Essa foi na qual foi criada na pandemia, ali na que a gente precisava ter um pouquinho maior de visibilidade, né? E, e aí e foi através da associação que a gente conseguiu estender um pouquinho o horário das 8 até as 10. Quando a gente viu que estava fechando pizzarias, estava fechando bares, estava fechando restaurantes por conta do horário, a gente precisa se reunir, a gente precisa se juntar e juntos somos mais fortes, né? Sim, E conseguimos, né? Até agradeço a Erasmo Ávila, que foi um dos que sentiu que estava presente na nossa agonia, na nossa dificuldade. E ele comprou a briga, né, com o prefeito, comprou a briga com o governador, né, falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa pelos bares, porque eles estão fechando as portas. E aquele gesto simplesmente de antecipar a reabertura de 2 horas a mais já ajudou muito, muito. Ajudou pode não ter dado Capitalizar, lucro, né? mas assim, foi algo que a gente conseguiu passar aquele momento, né? E capitalizar, né? É E, importante, pelo menos repor um pouco do dinheiro para conseguir pagar as dívidas e sobreviver, porque às vezes a gente pensa, poxa, só mais 2 horas, quando a gente vai olhar o perfil das pessoas, a maioria estão trabalhando até 18. Aí vai para casa, às vezes tomar um banho, 20 horas 19, fechava. exatamente. 20 Aí o horas. cara já diz, 20, eu não vou, porque vai fechar 20 horas. Verdade. Então, quando você... E não foi só os bares, já, foi os músicos, né? A categoria de músicos, então a gente teve também o apoio deles. Porque Eu lembro. eles não estavam tocando mais em barzinhos, né? Porque até 8 horas não valia a pena. Então quando foi até 10 aí a gente conseguiu aí por 15, 20 dias antecipou no estado todo e depois foi abrindo, né? Mas aquele momento ali foi muito importante pra gente ter trabalhado um pouquinho mais. A gente não pedia nada, a gente só pedia para trabalhar um pouquinho mais, né? Rogério, daqui a pouco nós vamos falar sobre a transição do boteco para a pizzaria. Mas antes, nós falamos do desafio. E agora eu queria que você me falasse o aprendizado que ficou disso. Da pandemia, desses 10 anos, o aprendizado que ficou do boteco. O novo conceito, qual o aprendizado que você tira do boteco? Para imprimir um novo conceito. Eu acho que a pandemia nos fez pensar muito, né? E eu sempre falava lá que serviria para a gente fechar muitos ralos que eu digo assim, a gente estava tendo gastos desnecessários, a gente estava tendo contas desnecessárias que a gente viu que não era, passou a pandemia, não era mais tão importante ou podia passar sem aquilo. Então a gente foi fechando alguns gastos e eu também falava que as pessoas os donos de bares que teriam essa visão, quando voltariam, passariam aquela crise, né, voltariam mais fortes e com mais lucro. Porque a gente aprendeu Fazer uma gestão diferente. Né? fazer uma gestão diferente, aprendeu a trabalhar com pouco, né, aprendeu a racionar as coisas. Então acho que o legado ficou aí nessa questão aí. Então, é aquela coisa que às vezes a gente está com o freezer cheio, mas não tem demanda para aquela comida ou para aquele alimento ou para aquela bebida. Então, saber comprar melhor, Exatamente. você consegue enxugar Com certeza, bastante. com certeza. Eu lembro que, desculpa,
Eu lembro que a minha adega de vinhos, ela estava muito inchada, muito grande, e não tinha uma venda muito expressiva de vinhos. Na pandemia, minha meta era zerar a adega de vinho, tomando um vinho por dia. Não consegui, não consegui. Caramba! Então aí eu fui vendo assim, poxa, quanto a gente tinha de vinho, aí quando foi bater o estoque, a gente tinha um valor muito alto de vinho, muito alto de bebida, que não tinha aquele giro. E para quê? Para quê? Não tem necessidade. Hoje a gente tem aqui vários atacados, a gente tem aqui várias empresas que entregam, diferente como quando eu cheguei a Itabuna, em 2009, tinha poucas empresas que faziam entrega. Eu lembro que eu participava das compras lá no Los Pampas, e a gente não tinha, era uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente tinha que ter um estoque maior, né? E agora não, agora mudou muito, a gente tem aqui vários mercados, vários atacados que a gente pode recorrer a uma emergência. Tem nossas entregas que são semanais, até 2 vezes por semana, de fornecedores. Então melhorou e não tem um porquê ter um estoque muito grande daquela mercadoria. Porque se não vende é um dinheiro parado, né? Verdade. E isso acontece também no meu segmento, tranquilo. Também no meu segmento, né? Antigamente, eu vendo material de construção, então antigamente você chegava no estabelecimento, o cara tinha lá 3 caixas de pincel, de tamanho 3, de tamanho 4, 10 colheres de pedreiro, 8, 9, 10. Hoje o cara tem 3, tem 4. Então, o perfil de farmácia, né, o perfil farma, ele acabou indo para outros segmentos. Qual que é o perfil farma? O cara compra uma caixa de desodorante com 4 fragrâncias. 3, 3, 3, 3. Então, isso acabou indo para outros segmentos e me vejo muito similar no restaurante, em bares e restaurantes, que é onde você não precisa ter aquele estoque tão alto de um determinado alimento ou de uma determinada bebida. E sim, ir comprando de acordo com a demanda. Então, você acaba enxugando o caixa, pagando as contas mais rápido, né? E guardando também o dinheiro para manter caso alguma necessidade. Mike, vamos lucrar aí um pouquinho, porque senão o bicho pega aqui, né? Novo espaço, nova demanda. A gente precisa pagar as contas, que nem diz o outro aqui. Então, já é papo reto aí que todo mundo já conhece. Gaúcho Café e Pizzaria, né? Quem mais, Mike? Quem mais aí, Mike? Posto Gordo. Então, pensou em lavar carro, dá um pulinho ali no Posto do Gordo. E lançando aqui, não planejei, mas em primeira mão. Não, Catarina vai fazer alguma coisa, né, Catarina? Pra gente premiar algumas pessoas com relação à lavagem no Posto do Gordo. Fazer diferente, né? Mas show de bola, a gente fala depois. Mas Posto do Gordo, pensou em lavar de carro, dá um pulinho lá. Quem mais? Tic-Ticom. Rogério, você que é um cara que de vez em quando tá fazendo festas, eventos. Então, a Tic-Ticom é uma empresa que vende ingressos, né, em aplicativo. Então, a pessoa compra pelo aplicativo, facilita bastante. Não tem burocracia. Foi lá, uma venda online. Compra o ingresso, vai pro evento, tranquilo, show de bola. Então, muito bom. Quem mais, Mike? Além da Tic-Ticom, nós temos Biolimp. Pensou em produto de limpeza, dá um pulinho ali na Avenida Dom Pedro II, 278, centro de Eunápolis. Tudo que você precisa para limpeza da sua casa e da sua empresa, você encontra na Biolimp, né? Um abraço aí para tia e tio. Um forte abraço a todos vocês. Rapaz, Cacau News, a informação que você precisa. Pensou em informação? Acesse www.cacaunews.com. Né? Forte abraço, meu amigo Joab, que se encontra aqui nos estúdios também. Quem mais, Mike? Vamos lá. Diga aí, JP. Pô, saiu 2 propagandas suas, uma em cima da outra. Cacau News e Diga aí, JP. Diga aí, JP é um podcast desse estúdio aqui, do Estúdio 73. Acontece todas as terças-feiras. Você volta a partir de quando? Primeira terça de setembro. Pronto, estará de volta todas as terças, 19 horas. Diga aí, JP. E quem mais? Vai lançar mais um aí rapidinho, então a gente fala daqui a pouco, né? Rogério, vamos falar de conceito e transformação de conceito. O que te motivou a mudar de Boteco Gaúcho para Café e Pizzaria Gaúcho?
Gaúcho Café e Pizzaria. Como eu te falei, Jai, a gente estava atento ao mercado, a mudança comportamental do cliente, a, a- acho que o cliente mudou muito, vem mudando ainda, e acho que talvez não vai parar por aí, acho que a cada ano, a gente vai mudando, tem uma nova geração vindo aí, né? É diferente que a nossa, acho que a nossa geração bebe mais, nossa geração vai mais, é mais boêmia, já é uma geração mais jovem, já não sai tanto, né? Já fica mais. Sim. Então a gente está também atento a isso, atento a vender um produto, eu falo único, né? É uma estratégia, como eu te falei, eu tinha a pizzaria lá no sul, né? E eu tinha vontade de voltar a ter uma pizzaria, só que eu não podia ter uma pizzaria e um bar. Gosto de me dedicar, gosto de estar presente. E quando eu estava atento aos números com a cervejaria, sempre perguntando para as cervejarias, e o número da cerveja 600 ml vem caindo a cada ano. Drasticamente. A cada ano. Isso significa que as pessoas estão bebendo menos fora de casa e consumindo mais em churrascos da família, em churrascos dentro de casa, mais descartável. Então, não sei se você, antes, talvez em 2017, 2018, você não saía com cooler levando sua bebida para um Sim. local. Isso não existia. Agora é normal você sair com cooler, com sua bebida. E é cada um com a sua bebida, cada um leva a sua bebida e tá tudo certo. Todo mundo fica feliz, todo mundo vai e volta para casa feliz, né? Então, essa mudança também, ela ocorre, né, nos bares, né? As pessoas vão mais para casa, para uma área gourmet e diminui um pouco o movimento. Claro que tivemos também a abertura de novos bares, né? Tivemos também a diminuição da população de Itabuna, né? Então a gente também está atento a isso e quando eu falo a oportunidade de nós fazer um trabalho diferente, né? Mais uma vez, eu acho que a gente está, eu não digo saindo na frente, já tinha rodízio de pizzas, mas a gente teve uma proposta, eu digo talvez um pouco diferente das outras pizzarias, né? Que tinha no sul era assim também, uma diversidade de sabores, não era poucos sabores, assim, tinha uma diversidade muito grande de sabores de pizza, né? Hoje é o refrigerante incluso, né? A gente tem uma ilha de massas onde você pode chegar e montar a sua massa, então você pode escolher o que vai comer. Não, ficou muito bacana. Eu estive lá, tem o quê? 20 dias mais ou menos, né? Foi um pouquinho antes do evento que nós fizemos, 20 ou 30 dias. Me surpreendi com a quantidade de sabores, cara. E vou te falar, eu sou chato pra comer pizza. Parabéns. A massa tá top, o recheio tá muito bom, então gostei muito. E o atendimento eu não tenho o que falar do boteco, né? Tem um carinha ali, por exemplo, que chamado Jai não, é Marquinhos. Marcos Marcos. Lema, Rapaz, que cara maravilhoso. O outro da noite que eu chamo de primo, se me perguntar o nome, eu não sei. primo, é o Valmira. Eu só chamo de primo. E a equipe toda, muito atenciosa, muito fantástica. Aí a gente decidiu fazer a massa, né? A massa pré-assada, é uma massa feita lá, né? A gente tomou um cuidado muito grande na receita que eu tinha no sul. A gente trouxe a receita para colocar no rodízio. É um pouco diferente de uma massa aberta na hora, uma massa, né? Mas assim, ela é leve, uma massa leve, uma Sim. massa crocante, uma massa que não estufa tanto, porque tem uma fermentação baixa, né? Então ela tem uma fermentação baixa e quase que natural. É usado muito pouco fermento, até para não agredir tanto, né? Muito bom. Rogério, você fez uma análise de mercado, inclusive nas suas falas é muito percebível isso, quando você analisa o mercado como um todo. Não surgiu a intenção ou o pensamento de abrir restaurante meio-dia? Muita gente pergunta por que que o Boteco Gaúcho, né, não abre meio-dia. Inicialmente lá atrás a gente abria sábados e domingos, né? Que eram os dias de mais movimento. Só que a equipe, ela é humana, a equipe a gente precisa respeitar
a carga horária, né? Então a gente precisa fazer escolhas, né, já? A gente precisa fazer escolhas. No café da manhã, quando a gente abriu o café, é uma equipe totalmente contrária, diferente da noite. Não tem, todo mundo muda, né? E às vezes só eu que continuo no café, vou pra noite e vice-versa. O olho do dono que guarda o gado, né? Aí às vezes o pessoal brinca, né? Pô, Rogério, eu fui lá e não te vi. Sim, mas você foi que horas? Qual horário que você foi? Ah, eu fui 7h30 da manhã. Falei, pronto, eu tava até a meia-noite lá na boteca, eu dormi um pouquinho mais, né? Então eu não consegui acompanhar, mas geralmente eu procuro acompanhar os dois horários, né? Talvez não um todo, mas tá presente. E aí a gente foi fazendo escolhas, né, já. Abriram também outros restaurantes, né? Então, tudo são números, a gente precisa sempre estar, eu falo que a gente precisa estar sempre com números. Você falou antes de uma coisa muito importante, é a questão do custo, né? Do custo, do operacional, né? Botar números, a gente precisa olhar para números. Tem que ser analítico. Tem que ser muito analítico. Então, talvez o que a gente estava gastando com mão de obra, né, talvez não compensaria abrir o meio-dia, né? E a gente precisa também ter uma pausa, né? Ter um dia de pausa para até fazer uma intervençãozinha, uma manutenção. Às vezes precisa ter esse dia, né? Então agora mesmo a gente precisa fazer a manutenção. A gente está estudando de que maneira vai fazer a manutenção para não precisar parar a operação, né? Então, às vezes é uma máquina, né? Às vezes é um instrumento que precisa de um dia e pouquinho para fazer essa manutenção, né? Claro. É importante isso. Rogério, e quando a gente analisa hoje, sendo ainda mais analítico e falando de gestão, quando você analisa o ticket médio do bar, do boteco, e com o ticket médio da pizzaria, isso melhorou? Isso se mantém como estava antes? Ainda não chegou no ticket médio do boteco? Você pretende fazer alguma coisa para chegar nesse ticket? Como é que está isso? Até porque hoje você tem um ticket médio fixo, né? Tem um ticket médio fixo, é um prato único, que é o rodízio, né? Aí nesse rodízio tem um refrigerante incluso, né? E claro, a gente está atento sim à venda de drinks, à venda de cerveja, que está por fora do rodízio, né? Então ela tem se mantido, né, num valor assim considerável. Talvez quando era bar, a gente tinha talvez um ticket médio um pouquinho maior, né? Mas talvez a margem de lucro não fosse igual. Então, você falou muito bem antes no estoque, que hoje a gente tem um sistema, a gente tem a curva ABC. Talvez nem todos os bares conseguem ou não tem essa análise. A gente tem lá uma análise da curva ABC dos produtos e que, por exemplo, esse microfone ou esse produto não saiu tanto, né? Então a gente não precisa ter tanto no estoque. Então o sistema hoje é bom porque ele está me dizendo quantos vendeu por semana, na média mensal, quantos vende e quantos você precisa ter em estoque para passar. Claro, pode dar alguma quebra, mas o sistema ele se encarrega de dar tudo isso certinho, né? Isso é perfeito, isso é gestão. E é uma coisa que, como você falou, usando as suas palavras, sai na frente com relação a outros concorrentes, a outros bares, como você falou, não é concorrentes, como a outros bares e restaurantes. Porque você sabe onde é que você está gastando, onde é que está seu gargalo, onde que você tem que comprar mais e onde você não precisa comprar tanto. Então, isso é muito importante. E é onde a gente tira uma planilha de custos e a gente consegue analisar. Então, gestão é essencial. Rogério, a gente falando aqui de vínculos, clientes fiéis, o que você tem feito para manter os clientes antigos, que eram de bares, e os novos clientes que agora com um novo perfil de pizzaria? Mudou um pouquinho já aí. Eu deixei assim super à vontade do cliente e respeito a opinião de cada um. E como respeito também o dia da vontade de você consumir. Por exemplo, assim, como é isso, Rogério? Não é todo dia que você vai para um bar, mas não é todo dia que você vai sair com a família e vai comer uma pizza. Você vai para o bar talvez com mais frequência que você vai sair com a família para comer pizza. Então, existe o dia que você, rodando, você vai lá. Então, eu preciso respeitar o cliente, né, o dia que ele for com a família. Por exemplo, tem muitos amigos que ainda não foram, que falam para mim, já não fui ainda, só vi falar, eu não fui ainda. Mas é uma oportunidade, né?
ainda tem gente que não desconhece a mudança, que chega lá, eu pensei que tivesse petisco, né, que levanta e vai embora, dá uma dor no coração, mas eu sempre falo para minha equipe, não força a barra. Deixa o cliente bem à vontade, deixa o cliente bem, instrui o que a gente serve e tal, tal. Uma outra oportunidade ele vai vir. Porque é difícil alguém não comer pizza, né, Jai? É difícil mudar a cultura das pessoas, né? Não comer pizza. Também. Um dia desse você vai comer. Talvez não seja aquele dia que você levantou e foi embora. Você vai forçar ele. Não, fique, que eu vou... Você faz ele ficar, mas não é o que ele queria comer. Então vai ser contra a vontade. Por outro lado, eu presenciei, testemunhei fila de espera. Então, uma balança, né, que vem equilibrando aí, porque pode ser que não seja todos os dias, mas no dia que eu estava lá, eu contei na fila do lado de fora, eu fiz questão de contar. Cara, analítica é outra coisa. Eu fiz questão de contar 18 pessoas do lado de fora, aguardando mesa. Então já mostra que as pessoas estão entendendo o novo conceito, né, do gaúcho café e pizzaria, e que realmente estão aceitando e querem essa mudança. Então foi muito bacana isso. Quando você falou do ticket médio, é um ponto até importante que a gente precisa analisar. Eu falei que era um pouco mais baixo do que o... Mas se você olhar o ticket médio, a venda diária ou a venda semanal, a gente tinha muitas oscilações no bar. Talvez só tinham 2 dias que eram bons e os outros dias eram razoáveis. E talvez 2 dias eram fracos. Então, quando você colocava na linha, baixava. Na pizzaria, eu estou conseguindo ter um equilíbrio um pouco melhor, né, nessa parte aí. Não está enchendo todos os dias, como você falou com fila, para ninguém achar. Mas tivemos sim fila em alguns dias, né? Alguns dias que tem uma reserva, alguns dias que tem uma data especial. Por exemplo, no sábado tivemos fila, acho que foi na quinta-feira tivemos fila. Né? Então, uma breve fila, e isso também nos faz botar numa linha e analisar a semana, não é só... Né? Então, quando você vai no final do mês, né, você veja a quantidade de pessoas que serviu versus o valor. Né? Tem uma outra coisa que a gente analisando, e o tempo de permanência com o bar é maior, o tempo de permanência com a pizzaria é menor. O que pode elevar o seu ticket médio pela quantidade de pessoas que passam durante uma noite. Se pensar assim, seria a sua versão, mas não é assim. Por exemplo, assim, o público muda. Aí que vem o lado bom da análise. Talvez lá no sul eu tinha um cliente que vinha até 11 da noite, até meia-noite, lá fechava meia-noite. Aqui eu fecho 11 horas da noite. Mas até o público da pizza, ele vem cedo. 6h30 abre, ele come cedo, 7h30, 8h30, 9h30, até 9h30 ele chega. Aí depois chega algumas pessoas, não é tão intenso. Então é um público cedo, é um público que vem cedo e vai embora cedo também. Não é um público que fica, como você falou, muito tempo, até altas horas. Até já e César ficava, né? Até 4 da manhã. 4 da manhã. Então, eu já tive vários dias que eu fiquei até o dia clarear, né, lá atrás. Mas hoje em dia, depois da pizzaria, graças a Deus, a gente não ficou, a equipe não ficou até muito tempo depois da carga horária. Show de bola. Rogério, você entrou num segmento que não vou estimar aqui uma quantidade, mas eu acho que Itabuna deve ter aí umas 20 pizzarias, se não tiver um pouco mais, né? Ou um pouco menos. Não sei a quantidade exata. Mas é um segmento que, como a gente fala de pizzaria, então todo mundo fala, tem pizzaria aqui, pizzaria ali, pizzaria acolá. Como foi elaborar o cardápio para que o Gaúcho Café e Pizzaria saísse na frente com um cardápio diferenciado e oferecesse inovação no mercado gastronômico de Itabuna? Os meninos me cobravam, Rogério, cadê o cardápio? Rogério, cadê o cardápio? Eu falei, eu não sei, não pensei ainda. Faltava uma semana para abrir já. Eu falei, eu não pensei no cardápio ainda. Pensou em tudo? Não pensei no cardápio. Eu tinha na minha mente o que eu ia fazer, mas sentar para botar no papel. Aí eu falei, não, eu vou começar aí com uns 30, 40 sabores, né? 30 sabores tá bom para começar.
Aí eu fui botando no papel. Parei um dia, tava com a mente boa, fresca. E aí parei para analisar, coloquei na folha de papel 58 sabores. Jesus. 58 sabores. Falei, nossa, eu preciso deixar 30 só. E aí quem que eu vou tirar? Quem que eu vou tirar? Quem que eu vou tirar? Alguns parecidos, né? Mas aí foi a grande dificuldade foi qual o sabor que eu ia tirar. Então, hoje a gente está com... Aí eu risquei, permaneceram 35 sabores. Desses 35, tem mais uma quantia agora que eu estou analisando como eu vou colocar e como eu vou tirar os que já são. Talvez pela temporada, talvez pelo fazer sabores de verão, tem que bolar alguma coisa, alguma estratégia de marketing, alguma coisa para poder atrair. Eram sabores muitos que eu tinha, por exemplo, assim, quer ver um sabor que eu surpreendi, que eu não entendo por que surpreendi? Catado de siri. Poxa, eu tô na terra do catado, eu tô na beira da praia, tenho catado pra caramba aqui, de tudo quanto é. E há 17 anos atrás, em 2004, 2005, eu já tinha catado de siri lá no sul, como na pizza. Muito mais distante. Muito mais distante do catado. E eu tinha já essa pizza de catado de siri. Né? E por isso que eu me recordei e falei, não, vou colocar ela também. E aí, para minha surpresa, as pessoas ficam admiradas com a pizza de catado. Sim. E para mim é normal, né? Uma pizza que ficou na minha mente. Eu trabalhei, não sei se é da sua época, em Itabuna, não lembro também o ano, mas eu trabalhei na Beat Pizza. Eu entrei na Beat Pizza para ir para Televendas. Do Televendas eu fui fazer entrega. Da entrega eu fui pro salão. Do salão eu fui gerente da pizzaria. Então toda sexta-feira a gente tinha rodízio de pizza lá. E uma pizza que sempre eu comia, ficou na minha mente, siciliana com massa dupla. Então, cara, pizza de atum, se chamava siciliana. E amava essa pizza. Então, quando alguém me fala em pizza, a primeira que vem na mente é ela, depois português, depois eu vou para as outras. Mas show de bola. Rogério, vamos falar um pouquinho da... Deixa eu só abrir um parentezinho em cima das novidades. Além dos sabores novos que não entraram, né? Tem muita novidade ainda na questão da massa. Questão... eu não vou falar agora, porque senão vai mostrar o ouro pro bandido. Mas a gente tem muita novidade para entrar, não sei quando já, mas assim, como eu falei, temporada. Talvez tem coisas que a gente acha que vai ficar um tempo e não tem como tirar, mas assim, tem muita novidade ainda para entrar. Eu que estou me segurando, né, para não lançar sabores, senão eu lançaria sabores todo dia. Porque, como eu falei, eu sou um entusiasta e gosto de estar na cozinha, gosto de cozinhar. E eu gosto de provar sabores, provar combinações, e combinações que dão certo é o que a pessoa procura. É o diferencial, são sabores novos. Talvez até com uma calabresa feita no modo diferente. Sim. É uma pizza gourmet, por exemplo, né? Muito bom. Então essa é a ideia, fazer sabores que não são do dia a dia, que a gente não viu, são inéditos, muitos até feitos por mim, criados por mim, sabores criados por mim. Rapaz, eu fui pra Gramado. Eu não lembro agora se a pizzaria tá em Gramado ou tá em Canela. É Gramado, Cara de Mal? Cara de Mal. Cara, que pizzaria cola, meu irmão. Aquilo ali top. Aí eu fui também para uma churrascaria em Canela. Buffet livre, mas eu quase não comi. Só vendo a apresentação. E tinha um menininho tocando sanfona e dançando, que eu falei, que é aquilo, velho? Show de bola. Então, assim, a cultura gaúcha eu sou apaixonado. Tanto que, como eu te falei nesse instante, eu tomo chimarrão há mais de 20 anos. Né? E quando cheguei lá, encontrar aquilo, e o Cara de Mal, eu voltei sonhando com montar uma pizzaria Cara de Mal em Itabuna, até galpão eu fui olhar. Eu falei, cara, tanta coisa que dá para trazer, que dá para diversificar e trazer novidades. Mas eu falei, não, peraí, não é minha área. Eu sou bom em vender, então deixa eu vendendo. E aí depois eu me envolvi com a área da comunicação e estou aqui. Mas é muito interessante isso, a cultura do Sul, e você trazendo um pouquinho disso para cá. E antes da gente mudar de assunto, eu lembrei aqui de um evento que eu fui
que você fez, que foi a questão da costela no chão. Cara, que fantástico, né? Então, fala um pouquinho como é que foi o evento, consegue fazer de novo, consegue introduzir isso na cultura do itabunense, não consegue. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. É, foi um evento que eu fiz, acho que foi a Festa da Costela, salvo engano, né? Que foi lá no Grêmio. Né? É isso, inspirado em grande churrasco lá do Mato Grosso do Sul, aliás, Mato Grosso, em Sinop, por exemplo, lá eles têm lá uma colônia de gaúchos muito forte lá, e sempre falo que o gaúcho quando sai do Rio Grande do Sul ele fica mais patriota do que quando está no Sul, né? E lá tem uma festa para 2, 3 mil pessoas, festa da picanha, festa da costela, né? Eu queria entrar no ramo de eventos e fiz essa festa da costela lá no Grêmio da Nestlé, né? Só que dá muito trabalho, né, Jai? Ah, imagino. Dá muito trabalho, mas assim é gratificante. Hoje faço alguns eventos, né? Alguns eventos como o Rally dos Mares. Eu faço alguns eventos pontuais. Já fiz eventos em Itaju do Colônia, já assei para Gustavo Lima, já assei para o governador, né? 2 vezes para Gustavo Lima no Camarim. E também fui desafiado para fazer um workshop de churrasco, onde primeiramente foi no Cidadele. Agradeço o Jamile pela confiança na época. E a gente fez lá o primeiro workshop de churrasco, qual eu aceitei o desafio e preparei um material para a gente ensinar o condômino lá a fazer o churrasco, né? E foi muito bacana, aquilo me inspirou para outros workshops. Fui em Bicuí, foi mais em Itabuna, né? E pós-pandemia também teve um aqui no Espora de Ouro, foi ano passado na DASB. A DASB também me convidou para fazer esse workshop aqui para os produtores. Foi muito bacana. E também fiz uma consultoria de churrasco no Canabrava, no Resort Canabrava, onde fiquei 10 semanas lá ensinando a equipe deles lá a desenvolver, a implantar o churrasco num dia de all inclusive. Caramba! Aí eu fiquei 10 semanas, um dia por semana, é claro, Sim. né? Então, junto com a equipe deles, eu levava 3 componentes da minha equipe, e aí lá a gente mentalizou churrasqueiras, como seria e tal, e colocou em prática, né? Em 10 semanas eu treinei a equipe deles, agora eles estão seguindo sozinhos lá com as próprias pernas, com os próprios funcionários, né? Essa ideia do churrasco no All Inclusive. Isso aí mostra que além do Boteco Café, do Gaúcho Café e Pizzaria, você tem outras habilidades, desenvolve outras tarefas, né? Aonde você apresenta a cultura gaúcha para o povo baiano. Então, muito bacana isso. Trazer um pouquinho dessa cultura para cá, para quem não conhece. E o itabunense e o baiano abraçar isso, né? Acho que isso aí não tem dúvida já. Isso não tem dúvida. O baiano é sempre muito caloroso, ele é muito hospedeiro. Ele é diferente que o gaúcho. Eu falo que é totalmente diferente. O gaúcho lá é um pouco mais desconfiado, fechado, né? E quer ver uma coisa bacana que aconteceu comigo? Eu não lembro o ano, acho que foi 2019, 2018, 2019. O pessoal da Record me ligou, Rogério, a gente precisava fazer uma matéria para Sexta-feira Santa e tal. Aí eu falei, sim, claro, você poderia gravar pra gente, tá? Falei, claro, poderia, mas o que você quer? Quer que faça um peixe assado? Quer que eu faça um peixe na taquara? Quer que faça um peixe não sei o que, tá? Quando eu falei, aí foi acabando as minhas opções, né? Sim. Aí eu falei, muqueca, e ela falou assim, muqueca. Aí eu falei, tá bom. Eu já trabalhava com muqueca no meu almoço, mas eu parei pra pensar, falei, cara, eu gaúcho, vou ensinar o baiano a fazer muqueca. Aí eu liguei pra menina, falei, rapaz, me desculpe, mas não vai dar. Não vai dar porque, não, Rogério, você não tem problema, não, vá. Aí ela incentivou a continuar. Eu falei, isso pode ser levado como uma falta de respeito, um afronte. Aí eu fui para pesquisa, né? Bora para pesquisa, me inteirar como é que se faz muqueca e tal. E aí eu falei, pronto, o que eu faço é mais ou menos assim. Então vamos lá.
Então a gente foi para a TV, para a Record, a gente fez uma muqueca lá, ela foi, gravou, aí foi ao ar. Aí o bacana é que depois as pessoas falam assim, Rogério, eu fiz a sua muqueca, a sua receita, ficou boa, fica boa. Mas a resenha corre até hoje. Você imagina já, e você chegar lá no sul, você chegar no sul, gente, manhinha, vamos botar uma costela no chão aqui. Pô, qual é? Então assim, o baiano é muito carismático, receptivo. E graças a Deus não tive problema nenhum com isso. Agora, todo o tempo que eu trabalhei também no Sul, claro que eu tive alguns problemas, alguns percalços, mas todas as minhas visitas e as minhas idas a trabalho, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, na maioria das vezes, eu falo que 95% eu fui muito bem recebido. E eu lembro de primeira vez que eu fui para Santa Catarina, cheguei em Canoinhas. São Mateus, né? Depois Canoinhas. E cheguei por volta de 8 horas da noite, fomos para a boate de um amigo nosso, ficamos lá por lá. De manhã eu acordei por volta de 10 horas, a gente tinha amanhecido o dia lá na boate. Cristiano estava um ano e pouco sem ir em casa. Eu convidei ele para vir para a Bahia, que ele nunca tinha vindo para a Bahia e eu nunca tinha ido para o Sul. E aí eu acordei por volta de 10 horas, acordamos, vamos ajustar as coisas. Quando a gente olha na cozinha, o pai dele já tinha saído de manhã, já tinha comprado carne. Cara, tinha 2 bacias de carne, uma bacia de carne de boi, outra bacia de carneiro, outra bacia de carne de porco. Eu falei, gente, pra que isso? E foi 3 dias de churrasco, velho. Mas muito satisfatório, muito bacana. Então foi ali que eu comecei a aprender um pouco da cultura. Acho que isso foi 2004, se eu não me engano, 2002, alguma coisa assim. Mike, como é que tá aí? Colocou aí, quem é que você ia colocar aí, que era o mais novo apoiador nosso aí? Quem foi? Entre Nós, claro, não podia esquecer de falar, né? Entre Nós é um dos nossos produtos aqui do estúdio Hub 73. Então, toda quinta-feira, Mike? Toda quinta, 19 horas, né? Charliane e Joãozão estão aqui fazendo o podcast Entre Nós. Muito bacana isso. Então, você que pensa em fazer seu podcast, gravar seu vídeo, venha para cá que a gente ajuda a desenvolver, né? E para entrar em contato com a gente é muito fácil. Estúdio Hub 73 981004150. Fala comigo mesmo e vamos ajustar aí o que você precisa para gravar seu programa aqui. Lindo e maravilhoso, não é, Mike? Show de bola. Vamos encaminhar para o final. Mas antes, vamos falar de instituição e negócio. Como presidente da Associação de Bares, você já falou que está presidente na Associação de Bares e Restaurante Itabuna, quais são as principais pautas e objetivos para fortalecer o setor em Itabuna? A gente tem trabalhado junto à Prefeitura, ao Poder Público também, a desenvolver no Itapedro, por exemplo, né, a gente tem um grupo que conversa com a prefeitura por conta do espaço, né? A gente tem um espaço lá, é pago, mas a gente tem um espacinho lá onde todo ano a gente coloca. A gente desenvolveu já também um festival gastronômico, que esse ano também vai estar na pauta, para a gente realmente refazer esse festival de gastronômico. Foi feito um ano, depois não teve, mas esse ano acho que vai acontecer novamente. E estamos querendo união, né? Na verdade, a associação é uma união para que a gente tenha mais força, tenha mais possa também opinar, possa colaborar com a cidade, né? Quando, por exemplo, tem alguma nova lei, alguma coisa sobre som, que teve a patrulha do som, teve mesas na calçada, né? Então a gente também houve palestras, a gente vai até e convoca todo mundo, né? Então a gente está sempre... Faz um trabalho de conscientização com esses donos de bares. Isso, também, nessa parte aí também. Muito bacana. E na Contur? Como presidente da Contur, quais ações estão sendo planejadas para desenvolver o turismo gastronômico de Itabuna? E região, né? A Contur é um órgão que ela ligado à FIC, né? Que foi criado há pouco tempo já, e a gente está ainda montando o estatuto, né? A gente está elaborando o estatuto para ser aprovado o estatuto, o regimento interno, na verdade, né? E
E a ideia é sim que a gente auxilie não só na gastronomia, né, mas assim possa ajudar o município a vários viés turísticos. É um turismo de negócios, é um turismo gastronômico. Por exemplo, agora talvez a gente teve o evento de maior número de turistas que foi o Itapedro, né? Numa das reuniões, né, a gente deixou um parecer que cada um olhasse o Itapedro de um ponto, né? Um olhar diferente. Isso, um olhar diferente, para a gente fazer um relatório e poder talvez entregar ao município algumas melhorias, soluções, né, dar alguma sugestão de melhoria. Então, essa reunião ainda vai acontecer. Acho que cada um tem um segmento diferente dentro da Contur. Alguns são da esfera pública e uns são de entidades, né, e da iniciativa privada também. Então, cada um tem um olhar diferente, né, sobre o turismo da nossa cidade. Ele precisa ser fomentado, como eu falo, não só o turismo, mas o turismo de negócios tem que voltar a ter congressos, né, incentivar, ajudar a mediar, na verdade, né, a esse turismo. Você vem de uma região, Rogério, eu conheço pouco, algumas cidades do sul, você vem de lá, conhece muito mais do que eu, mas o turismo lá é muito mais explorado do que na nossa região. Não só falando de Itabuna, mas falando também de Itabuna, Ilhéus, Itacaré, cidades turísticas. Lá é muito mais explorado, né? Lá tem muito mais opções. E às vezes opções que a gente foge dessa questão que nós falamos, que por nós temos o litoral, né? Que é praia, é bar, é barraca. Então lá se aproveita de tudo. Exemplo, é salão de carro, é exposição disso, é exposição daquilo. Você vê Itabuna nesse desenvolvimento para trazer algo similar para que possa ser explorado no turismo local? Olha, Jair, talvez Itabuna, ela tem sua particularidade, né? Por exemplo, assim, Porto Seguro, hoje, ela respira muito mais turismo que talvez a quantidade de quartos de hotel lá em Porto Seguro seja talvez a segunda maior da Bahia. Sim. Acho que é a segunda maior da Bahia, perdendo só para a capital. Então a gente tem ali coisas que talvez Itabuna não tenha tanto, que são quartos de hotel. Então a gente precisa sim trazer algo para cá. Aí quando fala assim, mas Itabuna, o que tem de turismo? Né? Então realmente a gente não tem assim belezas naturais, né, que façam a diferença. A gente também não tem, a gente não está respirando turismo. Se você for para Ilhéus também ela recebe muito turista, mas tem muito turista que chega em Ilhéus e desembarca e vai para outra cidade. Eu falo isso. Por mais que você tenha turistas que vêm de carro de Minas, você vai num apartamento beira-praia, talvez 50% dos donos de apartamentos são de fora, que eles vêm só uma temporada ou alugam. Sim. Mas Itabuna a gente também não tem isso. Então, mas o aeroporto ali, ele serve, as pessoas chegam e vão para outras cidades. Então, se voltar para Itabuna, a gente não tem muitas opções. Então, por isso que a gente tem que fazer um trabalho voltado, sim, para visitações de fazenda, algumas coisas que a gente tem, né? Por exemplo, assim, todo mundo fala que o Jorge Amado é de Ilhéus. O Jorge Amado não é de Ilhéus. É de Itabuna. O Jorge Amado é de Itabuna. Então, assim, a gente precisa divulgar que o Jorge Amado é de Itabuna. Né? A gente precisa divulgar que o Jorge Amado, a primeira casa dele foi lá em Ferradas. A gente precisa expor deixar essa vontade, essa vontade de conhecer onde é que o Jorge Amado nasceu, onde ele viveu. Então, seria, sim, uma passagem, um ponto turístico por Itabuna. Até mandar um abraço aqui pro meu amigo Zen Costa, que tem uma luta, uma bandeira com relação a isso lá em Ferradas, em revitalizar a casa de Jorge Amado. Então, isso é muito importante, né? E que venham outros. Falando nisso, Rogério, a gente vê cidades aqui circunvizinhas. A Bahia tem 417 municípios, eu devo conhecer seus 360, 370, de trabalhar neles. Né? E tem cidades aqui circunvizinhas, por exemplo, que tem cachoeiras belíssimas, fora as cachoeiras de Itacaré, não estou nem falando das cachoeiras de Itacaré, Tijuípe, entre outras, mas que não tem turismo. Quem conhece são apenas os moradores locais ou alguém que vem passando porque já foi indicado. Por exemplo, a gente tem
lagoas e cachoeiras em Santa Luzia. Santa Luzia tem uma cachoeira que não afunda. Você pula e consegue, volta, você não consegue ficar no fundo da cachoeira. Uma cachoeira azul, ou a Lagoa Azul, poucas pessoas conhecem. Tem uma área de resort e de gastronomia em Mascote. Nós temos cachoeiras em Bicuí, em Pau-Brasil. Então, tem uma diversidade que precisa ser divulgada. Fora o principal produto que nós temos em Itabuna, Ilhéus, que é o cacau. Né? Hoje tem uma divulgação um pouco da estrada do chocolate, mas a gente precisa muito mais. Então é importante que você, né, outros empresários, se disponibilizem a divulgar isso, a transformar isso em turismo. Quando a gente vai falar de Gramado, por exemplo, você falando de Gramado tem hotéis maravilhosos, né? E uma quantidade de quartos também enorme. E aí é os empresários da rede hoteleira que precisa desenvolver isso. E outros empresários, como nós já falamos, inspirados no Boteco Gaúcho ou em qualquer outro estabelecimento gastronômico, que tragam mais restaurantes para atender a demanda. Mas isso só vai acontecer quando a gente realmente tiver demanda para isso. É verdade. Você tocou num ponto agora muito importante, que eu já estava com uma pauta até para levar até para o presidente que é o Helder Fontes, dos municípios, né? É justamente essa união de você fazer um turismo, né, não só do local. O que tem em Itabuna? Itabuna tem a Casa de Jorge Amado. Vamos juntar com Guararema. Visitação, por exemplo, assim, vamos lá, vamos chutar aqui. Visitação da farinha. Aí você vai para Itaju, outra Ibicuí tem uma cachoeira. Você forma, a gente vai tirar um dia para passear, vamos lá para Santa Luzia. Então você vai despertar uma curiosidade. Eu lembro que Rio Grande do Sul me inspirou nessa ideia, porque lá eles construíram um Cristo com 60 metros, não, 45 metros. E que o Espírito do Cristo do Rio de Janeiro são 37 metros e lá eles construíram de 45. Um terço da obra, Jair, foi pago com dinheiro de visitação antes do Cristo ficar pronto. Aí isso despertou, inclusive, eu chego a me arrepiar, despertou a vontade de fazer um Cristo, foi um sonho que eu tive, a vontade de trazer um Cristo para cá. Aí fui com uns amigos, né, e falei assim, cara, isso está acontecendo lá no Sul, por que não aqui na Bahia também? Aí eu tive até umas conversas com o secretário de Turismo da Bahia, ele falou assim, Rogério, não é importante para a Bahia ter um Cristo, e sim, se for uma Irmã Dulce, talvez a gente tenha interesse, né, uma estátua de Irmã Dulce. Aí na época eu tinha falado até com o construtor e tal. Não foi para frente muito, faltou apenas alguns milhões para a obra, mas já tinha local, já tinha trilha, já tinha tudo. Muito bacana. Mas, assim, esse tipo de ação que ajuda a desenvolver o turismo. Exatamente, aonde eu quero chegar, Jair. Encantado, botou um Cristo lá em cima naquele morro, longe da BR, que as pessoas sentem... Acho que são 3 ou 4 quilômetros. Isso. Para ir lá, você tem que sair da BR e é lá. Aí eu fui um dia para casa do meu pai, que é próximo, aí 50 e poucos km, e falei assim, meu cunhado falou assim, vamos lá conhecer o Cristo? Eu falei, vamos. Aí a gente foi até o Cristo lá. E a expertise do prefeito da época, ele morreu de Covid na pandemia. Quando lançou, depois ele morreu de Covid. Foi que eles tornaram a cidade que não tinha nada de atrativo turístico. Ela não tinha nada. Ela era simplesmente uma cidade lajeado e encantado. Sim. Então eles construíram lá um Cristo que virou referência. As casas começaram a valorizar mais, os terrenos valorizar mais. Começou a abrir novos postos de gasolina, restaurante, tudo naquela rota do Cristo, por conta do Cristo. Foram não sei quantas mil pessoas por mês visitando o Cristo, ou seja... Aí os outros municípios falam assim, pronto, mas eu vou ver o Cristo? Não. Arroio do Meio tinha uma ponte velha, ela é de 1900 e bolinha, que foi levada embora pela enchente. Aí era um ponto de referência, aquela ponte velha de 1941, acho que era.
e a pessoa passava pelo visitar o Cristo e ia na ponte. Aí a outra cidade tinha outro ponto turístico. Fizeram um roteiro. Fizeram um É roteiro turístico. exatamente isso. Fizeram um roteiro. E aquilo deu certo. Tanto é que hoje Cruz Alta, né, o nome diz Cruz Alta, está construindo a maior cruz não lembro a metragem, a maior cruz para ser uma Cruz Alta. A cidade de Cruz Alta tem uma cruz alta. Você vai lá, você vai pagar para visitar. Ou seja, então você vai ver o Cristo, você vai ver a cruz. É um turismo religioso. Tornou-se um turismo religioso. A gente, falando no turismo religioso, nós temos Bom Jesus da Lapa na Bahia, que até são 344 ou 346 anos, que agora deu 1,5 milhão de pessoas no dia da Romaria, no dia 6, né? Me lembrou um outro exemplo. O maior sino da América Latina está em São Paulo, né? E tem turismo o tempo todo. Então é importante esse tipo de ação para trazer. Tem outra cidade que está construindo uma cuia. Eu estou tentando buscar aqui rapidinho. Qual a cidade que eu esqueci lá? É uma cidade que está construindo uma cuia gigante também. Bacana. Que as pessoas vão passar pelo Venâncio Aires. Venâncio Aires, que é a capital da erva mate, vai ganhar uma cuia gigante, onde você vai subir, vai sair pela bomba, como se fosse lá, vai ter um pier. Você tirar uma foto a não sei quantos metros de altura, uma vista. Então, a ideia é você ver um lugar diferente, ou seja, você vai ficar curioso. Poxa, eu vou para o sul, o que eu vou fazer no sul? Eu vou para a cidade, eu vou para Itabuna, mas vou para Ilhéus. Ilhéus tem o que próximo? Então... Cara, eu fiz 36 passeios em Canoas e Gramado. E tudo emendando um no outro. Cara, muito bacana isso. Você vê Gramado, você paga para ver uma árvore lá de Tudo. não sei quantos metros. Tudo você paga. Uma árvore lá no meio do nada, você paga para ver... Você dá 14 pessoas para abraçar uma árvore, um pinheiro, né? Aí você olha assim pro pinheiro para cima, é uma árvore como qualquer outra, só que é uma árvore maior. Aí você pagou para ver aquilo. Ela é tão falada que você fica com vontade... Gera receita. Gera receita. Talvez assim, não está sendo explorada as cachoeiras da nossa região aqui, Santa Luzia, né? As pessoas saem de outro estado para vir aqui para ver essa lagoa, exatamente. É bem famosa ela. Rogério, qual foi os momentos mais marcantes que você teve entre o boteco? Eu não vou nem falar da pizzaria agora, mas no Boteco Gaúcho que ficou representado espírito de negócio para você nesses 11 anos de Boteco Gaúcho em Itabuna. Representado espírito de negócio. A gente sempre teve um Momento marcante. Vamos resumir assim. Um evento marcante? Momento marcante. O momento marcante seria quando eu acho que eu vejo a família, eu junto momentos, vou juntar momentos, onde você tá, você, por exemplo, assim, tem casos que você ia solteiro, você conheceu, você noivou, você casou no boteco, fez a festa de casamento, nasceu a criança, fez o noivado da criança no boteco. Ou seja, assim, você viu as pessoas solteiras, você viu as pessoas casando, você viu as pessoas tendo um filho e comemorando o aniversário de um ano, né, no boteco. Então isso aí para mim foi bacana, como as pessoas se conhecendo, iam lá, paqueravam, soltavam aquele bilhetinho, mandavam, e aí hoje são casados. Né, hoje são casados, têm filhos, constituíram famílias, mas que o primeiro encontro foi no boteco. Bacana. E aí isso a gente Formação de família, né? Formação de família. Como fica marcado isso, né? Como também tem pessoas que vão, eu vim aqui todo ano, vinha com meu pai, no Dia dos Pais mesmo. Tem um amigo mesmo que sempre fala, poxa, eu ia todo ano no Boteco Gaúcho almoçar com meu pai. E meu pai se foi e eu fico, né? Então assim, fica lembranças, são lembranças boas, lembranças que às vezes ficam marcadas para a vida, né? Muito bom. Rogério, para a gente finalizar, qual conselho você daria para alguém que sonha em abrir um negócio, pode ser um restaurante ou, na sua visão, qualquer outro negócio, mas em especial, que eu for falar da sua área, para Itabuna? E faça uma pesquisa de mercado. Eu acho que todo o negócio, já eu participei no Sebrae,
E lá a gente tinha que montar uma empresa. Como é que foi o desafio empreendedor? Não, a gente tinha que montar uma empresa e pesquisar sobre a empresa, se dava certo ou não naquele local. Então, você não pode abrir um negócio porque você gosta. Você não pode abrir um negócio porque, eu gosto de ter tal coisa. Mas nem todo mundo gosta do que você gosta. Nem todo mundo gosta de como se veste, nem todo mundo... Então, você tem que ser muito imparcial nessa sua decisão. E ver, não botar o coração... Deixar o coração de lado, exatamente, não botar o coração na frente. Você tem que ser muito racional. Primeiramente, assim, eu vou abrir um negócio. Que tipo de negócio? Tenho concorrente, eu tenho como é que é, o preço que eu vou comprar, o preço que eu vou vender, né? E para você depois assim, poxa, eu não vou dizer que eu sou o sabedor de tudo não, Jair. Eu tinha vontade de ter, eu cuidava a roça da minha ex-sogra, e eu tinha vontade de ter um trator, eu tinha vontade de plantar hortaliças. E o pessoal falava para mim, Rogério, não dá certo, o clima aqui não... Foi naquela seca de 2017. Falei, vou realizar meu primeiro sonho. Eu comprei um trator. Eu fiquei muito mais feliz quando comprei um trator zero do que quando comprei um carro novo que eu queria. Me senti muito mais realizado, né? Uhum. E aí lá eu comprei um canterador e eu fazia lá minhas leiras, plantava minha verdura. Enquanto tinha seca, eu aprendi muito com isso. Enquanto tinha seca, eu consegui colher uma colheita bacana. Aí depois, quando voltou a chuva, aí voltaram as pragas, voltaram ervas daninhas, e aí a gente tinha que fazer uma intervenção muito grande com inseticidas, herbicidas, e aí já não respeitava o tempo da verdura, que precisava um tempo, né, para não do agrotóxico. E aí eu já fiquei assim, quando foi que eu desisti. Aprendeu a vender lenço para quem estava chorando, né? E aí eu tinha o produto, saía para o mercado vender, eu entregava em 32 restaurantes aqui de Itabuna, tinha um roteiro, 2 vezes por semana eu entregava, aliás, 3 vezes por semana eu entregava. Eu tinha um roteiro, a verdura fresquinha e tal, mas aí eu fui ver que, poxa, eu não fiz uma pesquisa de mercado. Eu tinha uma vontade que era ter o trator, de ter a verdura, de plantar, de colher, mas eu não fiz a pesquisa final de mercado. E quando eu tinha uma colheita muito grande, eu não tinha onde para quem vender. E era um produto perecível, eu precisava vender naquele dia. Sim. Tinha demanda e não tinha oferta. Eu tinha demanda e não tinha oferta. Ou tinha que vender o preço muito baixo e aquilo, poxa, não compensava. Financeiramente não compensava. Então, aonde eu me deixei levar pela emoção, pelo coração e fazer o que eu queria fazer. E não prestei atenção realmente no mercado, o que dizia o mercado, né? Não fiz essa pesquisa de mercado. Então, hoje o conselho que eu dou faça uma pesquisa de mercado, analise o seu produto. Se você for vender um computador, se for vender esse suporte, veja se no mercado tem, quanto vai custar, quanto vai vender. E outro detalhe, no nosso ramo, tem muitos, até eu estava pensando em fazer uma palestra sobre, um exemplo, a pessoa compra um determinado produto a 5 e vai vender tipo a 8. Poxa, eu estou tirando R$3 de lucro, só peguei e vendi e tal. Mas às vezes nem tudo, eu sempre brinco que são despesas ocultas. Sim. Nem tudo que você vende, por mais que comprou, é o lucro. Todo mundo sabe, todo mundo que é empreendedor sabe o quanto é difícil a carga tributária, pagar imposto, pagar taxas, pagar tudo certinho, o quanto é difícil, né? A gente estar no mercado e ser empreendedor já. Então, assim, faça muita pesquisa de mercado. Se a mercadoria que você vai te dar um lucro bom, uma margem boa, quanto você vai pagar de imposto, taxa de cartão, né? Então, assim, tem que ser compensatório. Tudo isso é importante e tem que fazer essas análises. Às vezes a gente quer vender um produto, mas a margem dele deixa bem baixinho. Às vezes é melhor vender um outro produto que deixa uma margem melhor. Claro que às vezes você quer vender aquele produto que daria uma margem menor, mas o mercado quer outro. O teu cliente não quer comprar aquele produto. Exato. Eu estava falando ontem com um amigo meu, eu falei assim, você tem que entender, olhar para o seu cardápio e dizer assim, o que eu quero talvez vender, o que é bom para mim vender no teu cardápio. Você tem 30 opções de prato, mas talvez
Desses 30, 10 te dão uma margem de lucro boa e tu não tá nem olhando para essa margem. Exatamente. E eu vou mais longe, tem gente que não sabe nem o custo de um prato já. Por exemplo, assim, quanto custa esse prato para mim vender? Ah, eu vou vendendo porque o Jai tem um bar ali na esquina e vende por 20, eu vou vender por 19. Eu vou vender mais barato que ele, mas estou vendendo mais que ele, mas não sabe quanto custou para ele botar o preço de venda. E aí é onde entra a parte analítica e de gestão que nós falamos há poucos instantes. É Transformar produtos, né, que você compra em caixas no prato. E quanto custa o prato? Tem funcionários, tem encargos, tem aluguel, tem água, tem luz. R$ 20 paga? Às vezes não paga. Não, às vezes não paga. Às vezes não paga. Aí o que eu vejo de muitos comerciantes que eu atendo também é que chega no final do mês ele fala, mas meu lucro aqui foi de R$ 10.000. Pô, mas você está colocando no geral, no todo. Tem produto que está fechando no negativo. O outro está cobrindo, tudo bem. O ticket médio de um é mais alto que o outro. Mas se fizesse uma gestão e analisasse cada produto, às vezes deixaria de vender um, focaria no outro. Né? Às vezes passaria a comprar melhor aquele que está fechando negativo para vender melhor. Então, é muito importante essa gestão. Essa sua mensagem é muito importante. Conscientizar essas pessoas. E eu acho super interessante você fazer esse workshop. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, assim como outras coisas que você já fez. E conscientizar esses comerciantes, né? Esses empresários, não só de Itabuna, como de toda a região. Às vezes eu até brinco, né, que quando a gente fala num linguajar no nosso dia a dia, é um pouco diferente, né? Talvez eu já participei de palestras onde o dono de bar é que está sendo palestrante. Por exemplo, eu estou participando de um curso de Minas Gerais. E todos os palestrantes, eles têm bar, têm restaurante, têm pizzaria, são do ramo. Eles não são pessoas que estão lá na sala de aula, eles estão lá estudando, tal, mas eles têm um problema, eles sofrem o mesmo problema que a gente. Então, quando eles falam como resolver o problema, eles estão falando numa linguagem muito mais aceitável no lado de cá. Né? Porque tecnicamente é uma coisa, né? No dia a dia é outra. Exatamente. Quando você tem uma assertividade no como falar, né, com a pessoa, quando a pessoa ela vê que você está falando os mesmos problemas que, poxa, ele está tendo o mesmo problema que eu, ele tem o mesmo problema de funcionário, tem o mesmo problema, falta um funcionário, ele tem que estar cobrindo lá aquela falta. Essa semana mesmo eu estava no forno, né? E um dia eu já vi você jogando em várias áreas. Não, tem que jogar em tudo, na verdade. Essa semana mesmo eu tava brincando, né? Poxa, a gente organizou a festa da Câmara, né? E aí num dia eu tava todo arrumadinho e tal. Aí no outro dia, na premiação. E no outro dia eu tava no forno cortando pizza. Ou seja, foi bem diferente, o distinto. Não, mas isso é muito bom. Mostra que está inteirado e conhece de todas as áreas do seu negócio, que é uma outra coisa que eu acho importante. Muito importante. Né? Muito Tem importante. gente que monta o mercado, mas não consegue ir lá no fundo cortar um queijo. Entendeu? Se faltar o cara que corta a carne e o queijo, ele não consegue sair do caixa ou não consegue ir lá, porque ele não sabe desenvolver aquilo. Então, é importante. O contrário do que eu vejo lá dentro do seu estabelecimento. Rogério, eu quero te agradecer, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Mas eu queria te pedir para você deixar uma mensagem específica para os seus funcionários. Hoje o Boteco tem quantos funcionários? Hoje ele tem 18... O Boteco Café e 18 pizzaria. na pizzaria e 9 no café da manhã. 26, então vamos fazer 26 funcionários. Hoje, por exemplo, assim, eu tenho um designer gráfico que trabalha lá no local. Eu tenho 2 pessoas no escritório, tem uma pessoa que só fica cuidando de estoque, compras, né? Então a gente tem uma despesa a mais, né? Mas aí tudo em cima para ter um retorno, para ter uma qualidade, até uma qualidade de vida, né? Sim. Porque teve uma época que eu ia para o mercado, eu vou ainda no mercado, né? Mas hoje tem uma pessoa responsável que vai para o mercado, que faz a lista, que não esquece, como eu esquecia de comprar algumas coisas. E consegue comprar aquilo que realmente falta. Então o recado para os funcionários. Isso, para a sua equipe, para a sua...
Eu sempre Seus falo, parceiros aí. Jai, que sempre falo a eles numa reunião que tudo o que a gente cobra, tudo o que a gente está lá cobrando para que eles façam direito, para que eles sigam as normas, para eles que botam o IPI, para que eles colocam o IPI para entrar, por exemplo, numa câmera fria, para que colocam a touca, cuidam para não usar ali, bijuteria durante o trabalho, que não pode, Acessórios. né, acessórios. Todas essas cobranças que a gente faz no dia a dia, que são leis que acham que poxa, o patrão é chato, né? Mas que sirvam para o futuro deles. Eu sempre falo, vocês estão aqui hoje, né? Eu tenho relatos de pessoas que trabalharam comigo lá em 2002, 2003, 2004, que hoje tem uns que estão fora do país, tem uns que estão lá no sul com um restaurante, e aí eles às vezes mandam mensagem e já me falaram, Rogério, agora, estando do outro lado, eu como dono do restaurante, eu sei o quanto você sofria, o quanto a gente te dava trabalho e a gente não ligava das coisas que aconteciam, né? E a gente estava sempre cobrando. Mas hoje eu entendo que a gente estava super errado e aquilo que você falava era para o nosso bem, era para o nosso aprendizado. Então, a mensagem que eu digo é que sirva, estão aí de passagem, não será eterno, né? A gente sempre quer que aquele trabalho ali sirva de uma passagem, se conseguir algo melhor, né, e conseguir, e por merecimento, como já teve funcionários meus que estão numa multinacional e que passaram por lá, e hoje eles valorizam, poxa, lá foi um aprendizado que eu tive lá, e que hoje me deu um suporte para estar numa multinacional, trabalhando numa multinacional. Então eu fico feliz, né, e não levo nada para o coração, a gente na hora às vezes fica um pouco nervoso, as coisas não saem daquele jeitinho, mas não levo nada pro coração e é tudo para que tudo corra bem para o cliente ter um resultado bacana, né? Claro. Show de bola. A frase que eu deixo para você complementando o Rogério é: faça o seu melhor todos os dias, enquanto você não tem nada melhor para fazer. Então, todo dia acorde e faça o seu melhor. Rogério, meu irmão, muito obrado. Obrigado a Forte você abraço. pela oportunidade. Tamo Tudo bom? junto. Obrigado pelo convite. Podcast Já e Papo Reto, assim como Grapiona TV, Estúdio Hub 73 e todos os outros podcasts da casa estão à sua disposição. Saúde, saúde, fé e sucesso no novo projeto. Amém. Obrigado para você também. Deus abençoe, meu irmão. Então, pessoal, muito obrigado, né? Esse é mais um podcast. Ficamos por aqui e com fé em Deus estaremos de volta na próxima sexta-feira às 19 horas. Um forte abraço a todos.